Sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios Marsupiais. Estamos de volta aqui em mais uma quinta-feira, dessa vez para falar de um tema um pouco mais denso, se a gente pode chamar assim, né? A gente virou o ano num clima meio hostil, falando mundialmente, né? Os Estados Unidos invadiram a Venezuela numa ação, no mínimo, controversa, né? Sob um certo pretexto, e depois acabaram metendo os pés pelas mãos nos argumentos. Isso aí me trouxe um pensamento. Desde quando os Estados Unidos precisam de motivo para invadir um lugar, né? Quais são, na verdade, os motivos que eles vêm utilizando durante 100, 150, 200 anos aí para invadir os outros países, para trazer o seu conceito de liberdade, né, de democracia para os países latinos e orientais, né? Mas para trocar uma ideia com a gente, eu trouxe uma pessoa muito mais capacitada do que eu, né? Porque vocês sabem que eu tô aqui para falar besteira e eu trago gente muito mais capacitada para falar sério no meu lugar. Então eu trouxe de volta a minha amiga que é jornalista e escritora, Gabi Monteiro. Seja muito bem-vinda. Eu esperava um pouco mais de ferramentas audiovisuais aqui, de palmas. Não seja por isso, ó. Boa. Nossa, como faziam os egípcios, né? Que coisa linda. Rejeite a modernidade. E você tava falando um assunto super sério no começo e eu tava aqui sorrindo que não uma besta. Não se preocupe, eu vou cortar a tua imagem. Ah, caramba, já comecei recebendo carinho dos meus amigos. Eu tava rindo e você nem deixou eu terminar. Eu tava rindo justamente porque eu tava achando... Eu sempre acho tão lindo e tão fofo você apresentando. E aí eu tava aqui, sorrindo, e você tava... Então, porque os Tragos Unidos fazendo desgraça, e eu, tipo, com essa carinha, assim, caixas de mudança atrás de mim, super poéticos. Maravilha, mostrando aí realmente a mudança do mundo, né, também, pra simbolizar tudo isso. É isso. Toda uma semiótica, né, que você vai trazer muito da semiótica no papo de hoje, e já começou pelo ambiente, né? É isso, trarei, não antecipe os assuntos, não entregue spoilers, mas trarei. Perfeito, então se apresenta aí pra galera que não assistiu o teu episódio, otário, né? Quem não assistiu o teu episódio, otário. Não, você tirou as palavras da minha boca e olha que é difícil que a gente concorde, mas assim, é isso, quem não assistiu, por favor, volte e assista e aí ouça a minha apresentação naquele, mas tudo bem, vou me apresentar de novo, eu sou a Gabi, sou jornalista, tenho 31 anos, sou escritora. Estudei semiótica e psicanálise na pós-graduação, me interesso demais por esses assuntos, mas não se enganem, essa descrição parece muito intelectual, e quem me conhece sabe, eu não entrarei em detalhes, quem me conhece sabe que eu sou uma grande rimadora, para dizer o mínimo. E eu adoro estar aqui, é a segunda vez que eu tô aqui, na primeira vez eu falei sobre ócio criativo com o Humberto, foi demais, mas eu devo dizer que foi uma arapuca, porque na realidade ele me chamou para falar sobre ócio criativo e ele só queria me dar um enquadro, querendo dizer que a minha agenda é a pior do mundo, que ele não consegue marcar nada comigo, daquele jeitão, e aí ele usou do podcast para me expor, então... Eu contei alguma mentira? Humberto, sinto muito. Mas eu contei alguma mentira? Cara, não, mas assim, a gente espera de um amigo de muitos anos que ele ao menos afofe antes de dar o tapão, entendeu? Você afofou de fato, né? Veio com, não sei o quê, podcast, vamos falar, e aí, plau, agenda lotada, como é que você faz pra conseguir ver as pessoas, porque eu mesmo não te vejo, entendeu? Mas assim, dito isso, foi um ótimo podcast, galera. Falamos bastante sobre muitas coisas, nos divertimos, e hoje nos divertiremos também, apesar de ser um assunto zero divertido. É isso, um assunto no mínimo preocupante, né? Não só assunto preocupante da sua agenda, né? Que eu acho que depois a gente pode voltar nesse tópico, que realmente é um assunto que me causa angústia há 8 anos, mais ou menos, ele vem me causando certa aflição, mas a gente pode falar também dos Estados Unidos, né, que é um assunto que vem causando uma angústia há 150 anos, mais ou menos, né, não só a nós, não só a mim, não só a você, mas a toda a população mundial, né, que vive sempre ameaçada aí por um país que acha que é síndico do mundo. É isso, nossa, essa descrição é perfeita. Síndico do mundo, assim, é como se o mundo inteiro fosse seu parquinho, de fato. E aí, obviamente, falaremos do líder que está à frente hoje, né? Que é Donald Trump, o laranjão. Mas ele é a cereja de um bolo muito mal cozido há muitos anos. E, de fato, assim, é cultural, tá dentro do imaginário popular. Mesmo daqueles que se consideram mais progressistas, parece que os Estados Unidos foi convencido de uma forma irremediável de que o mundo é seu parquinho, de fato, e
enfim, eles vêm demonstrando isso há séculos e ainda por cima fazem filmes, né, para nos convencer. Não, com certeza. E assim, esse trabalho ele foi feito tijolinho por tijolinho, né? Passinho a passinho, assim, eles construíram isso de um ponto de vista de comunicação, de forma magistral, né? Eles trouxeram aí conceitos do início da fundação do país, da independência do país, e aí foram remoldando e remoldando e remoldando em cima, até virar um grande Frankenstein retórico que a gente tem hoje, né? Que eles usam aí para justificar as suas ações, né? Então, para a gente trazer um pouquinho desse contexto histórico, eu queria começar falando um pouquinho do imperialismo norte-americano, né? Esse termo aí, ele vem sendo usado, vem sendo associado aos Estados Unidos mais ou menos desde o século XIX, mais ou menos quando o país ele começou realmente a interferir nas políticas internacionais, né? Pra você ver como faz tempo que os Estados Unidos vêm aí trazendo problema para o resto do mundo, né? É interessante a gente ressaltar principalmente alguns conceitos básicos que formam aí a argumentação hoje principalmente do Donald Trump, né? Mas que também vinha sendo utilizado pelo George Bush, foi utilizado pelo Obama, que muita gente coloca o Obama como um grande um grande presidente de esquerda, né? E não é, a realidade é que não é. Grande democrata. Aquele negócio. A diferença é que ele desenhou uma florzinha na bala que ele atirou, né? Mas a realidade é que ele segue sendo, assim como todos os outros, não vou dizer um ditador, né? Porque a ditadura tem um outro conceito, mas de fato um rei, né? Um rei bélico, né? Ele, assim como qualquer outro, ele é um bélico. Bélico, o Obama, ele infelizmente, ele é um grande líder, ele teve todos os méritos que lhe cabe, mas ele foi um totem muitas vezes, né? Ele representa ali, ele serviu às necessidades do que a modernidade pede, né, de mais representação. Ele realmente era muito capacitado para o cargo, mas ele não fugiu à regra dos Estados Unidos. Me lembra aquela piada quando a Rainha Elizabeth fazia o que fazia, né, que é escravize como uma garota, enfim. Uhum. Não, assim, você não é porque você é uma mulher que você... Então, tudo que você fizer vai ser super progressista. Não é porque você é um homem negro que tudo que você fizer vai ser progressista. Ainda mais tratando do presidente dos Estados Unidos. Com certeza. Ele não fugiu. Certeza. Ele não fugiu ao fetiche da bala, né? Exatamente. E a gente sabe que o americano tem muito, né? O norte-americano ele tem muito esse fetiche, ele tem muito essa obsessão por arma, por poder. A gente vai chegar lá nessa discussão um pouco mais profundamente, né? Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente pode tocar é a doutrina Monroe, né? Doutrina Monroe, que foi desenvolvida em 1823. Ela trazia um conceito de América para os americanos, né? E aí já traz um ponto de soberba muito grande, né? América para os americanos. Os americanos, na verdade, são os norte-americanos, né? O norte-americano, ele sempre se considerou a América de verdade, né? Todos os outros são latinos, né? Como se a gente vivesse num continente à parte, né? A gente vive numa faixa de terra à parte, eles representam a América e todo o resto é subserviente a eles. E é muito curioso pensar que essa mentalidade do mundo é o meu parquinho, né? Que a gente vinha falando, é contraintuitivo que um país que tenha sido colônia um dia pense isso. A gente espera um pensamento tão autoritário de um país como um país europeu, por exemplo, que nunca teve que lutar pela sua própria independência. Então, assim, é triste a história dos Estados Unidos ter tomado o caminho que tomou, porque assim como nós, eles foram colônia. Então, assim como nós, eles já tiveram seus direitos cerceados, eles já tiveram que se banhar na cultura do outro e não criar a sua própria ou anular a sua própria para existir. E aí, uma vez existindo, eles ultrapassaram isso, né? A doutrina Monroe vem justamente dessa ideia lá plantada tanto tempo atrás de que a América é os Estados Unidos. E até hoje é uma questão linguística que a gente trata, né? De falar os americanos e você imediatamente entender que são os estadunidenses, entendeu? Estadunidenses. Os americanos somos nós, esto não é a América, né? Então é muito contraintuitivo um país que já tenha sido colônia ter pouco tempo depois, né, historicamente falando, ter feito o discurso da doutrina Monroe, né, que é um discurso, hoje olhando, né, com o distanciamento histórico, já é um discurso extremamente autoritário, né?
Mas continue falando você sobre a doutrina Monroe. Não só a doutrina Monroe, como isso que você trouxe nesse comparativo com os europeus, é interessante mesmo a gente fazer esse paralelo, porque o modelo clássico de imperialismo, né, se a gente pegar pelo que os europeus fizeram, eram as grandes excursões, né, era pegar o navio e atravessar o globo e mapear o que tinha ao redor, né. Os Estados Unidos eles não precisaram fazer isso, né, porque eles já tinham mapeado a faixa de terra que tinha deles para baixo e deles para cima. Então o que eles fizeram foi: preciso dominar tudo que está à minha volta para ampliar o meu território, né? Então, essa expansão continental, né, com base nesse discurso que vinha da doutrina Monroe, da América para os americanos, a própria anexação da Louisiana, né, a compra da Louisiana da França por 15 milhões de dólares. Os Estados Unidos dobra o tamanho da faixa territorial que eles tinham por 15 milhões de dólares. Tudo bem que na época 15 milhões de dólares era dinheiro pra caralho, né? Só que, de qualquer forma, você compra uma faixa de terra A de um ideia outro de país. comprar uma terra, né? Qualquer que seja o valor. Eu sei que a gente vai chegar ainda na questão com a Groenlândia, mas a ideia de que uma terra está à venda, né? Isso é muito doido, e é o que eles tentam fazer ainda hoje, né? E utilizando a mesma questão. E aí a doutrina Monroe ela vai se desenvolvendo nesse conceito de América para os americanos, até que em 1904 vem o corolário Roosevelt, né? Que trazia e explicitava, né? Deixava escrito o direito estadunidense de intervir nos países latino-americanos, nos países caribenhos, com aquele intuito que a gente já conhece, que é estabilizar economicamente nessas nações selvagens, levar o conceito de civilidade, de construção de sociedade, né? Criar uma ameaça que não existe, né? Eles estão ameaçando o nosso território. Atualmente, a grande ameaça que eles utilizam é o narcotráfico, mas um dia já foi, enfim, a pirataria. Eles estão ameaçando a nossa nação, então a gente tem por direito legítima defesa. Exatamente. Como, né? E é até um pouco confuso, né? Como que um país tão pequeno está ameaçando a sua grande potência, né? De que forma? Exatamente. Eles criam meio que uma missão civilizatória, né? A gente precisa levar civilidade a um país e a gente precisa mostrar a nossa superioridade cultural, a nossa superioridade de raça, né? E na época era principalmente voltado para os povos nativos, né? Os Cherokees, enfim, uma quantidade enorme de povos nativos que viviam naquela região que precisavam ser civilizados, né? Eram terras que eram dominadas ali ou por latinos, né? Como era o caso do Texas, por exemplo, que tinha ali uma grande comunidade de latinos, porque era um território anexado ao México, e uma grande quantidade de povos nativos, né? Então, houve toda aquela migração dos povos pro oeste, não vou lembrar agora o nome do movimento, mas é alguma coisa como, tipo, o Caminho das Lágrimas, Trilha das Lágrimas, onde centenas de milhares de povos indígenas acabaram morrendo nessa migração, porque foram obrigados a deixarem as suas terras, a deixar ali a sua região, e migrar em direção ao oeste e ao sudeste dos Estados Unidos, em condições subhumanas, né? E aí, isso vem diretamente ligado ao Destino Manifesto, né? Destino Manifesto aí que foi uma criação do John L. O'Sullivan, um nome bastante americano, que me causa arrepio, assim, ele que era um jornalista, e ele defendia que era destino manifesto dos Estados Unidos se expandir pelo continente, né, e levar esses conceitos de liberdade e democracia, como a gente estava falando. Então ele junta ali conceitos que são religiosos, conceitos nacionalistas, conceitos econômicos, para criar essa justificativa moral de expansão. Então aí a gente começa a misturar as duas coisas, né, os interesses políticos, os interesses econômicos e toda aquela linha moral que não pode mais ser cruzada, não pode ser mais atravessada. Tudo que tá pra lá dessa linha moral é selvagem, tudo que tá pra cá é bonito e permitido, né? Perfeito. E eu acho que tem um traço que é indissociável a tudo isso que você falou, porque ele fundamenta todo esse discurso, que é o religiosismo, né? A religiosidade. Então, tudo isso se pauta com base lá atrás e até hoje, na realidade, né? Com respaldos religiosos, né? Então, às custas de povos indígenas, muitas vezes, isso não é um oferecimento somente do Brasil, né? Isso é uma prática de muitos outros países. Os Estados Unidos está aí para nos lembrar o Dia de Ação de Graças, por exemplo, a história horrorosa por trás dele. E tudo isso é muito fundamentado, essa moral que você fala. Moral já é uma palavra cristã por si só, assim como culpa, né? Então,
a força que tudo isso costurado ganha, né? Quando eles começam a pegar um elemento daqui e o outro ali. Isso, na realidade, quando você costura discursos, isso ganha uma força que fundamenta um nazismo lá na Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, que, enfim, abre precedentes para tantas coisas, para tantos discursos problemáticos. E se você parar para pensar, sempre tem a moral como um guarda-chuva gigantesco. E a moral é um oferecimento Igreja Católica, assim. Isso não é uma opinião, isso é um fato. E aí, falando em Igreja Católica, a gente pode trazer também o discurso que as elites, né, traziam naquela época, né? Como elas se aproveitavam desse expansionismo exacerbado, esse movimento megalomaníaco de expansão territorial, e como eles propagavam um discurso de, olha, é melhor que a gente consiga essas terras, porque assim, a nossa população está crescendo, a gente precisa gerar trabalho, a gente precisa gerar emprego. Então assim, a gente tendo terra, é terra para você e para sua família cultivarem também. Então assim, você vai morar na minha terra, vai produzir ali para mim e vai ter o que comer, né? Então, ó, preciso ter mais trabalhadores, eu preciso que você esteja ali, mesmo que esse trabalhador ele não fosse conscientemente um escravo, né? Que ele fosse aquele cara que, não, ele é muito bom pra mim, pô, ele deixa eu comer, ele deixa eu dormir, ele é um patrão muito bom, né? Ele me deu um pedaço de terra pra eu dormir. Exato. Ele me deu até uma folha de bananeira para que eu me cobrisse. Como é que esse homem não é bom? Esse homem é maravilhoso. E aí isso aí acabou gerando uma série de debates humanitários mesmo na época, né? Apesar desse conceito ainda não ser um conceito firmado, né? Um conceito escrito, mas muita gente começou a realmente ver, olha, esse movimento na verdade é um movimento escravocrata, né? E eu acho que tá na hora da gente abolir a escravidão. É um movimento que tá acontecendo aí pela Europa, os países começaram a se movimentar para abolir a escravidão, e a gente continua com escravos, né? Isso aí rendeu, obviamente, a Guerra Civil Americana, né? Lá em 1860, como todo país escravocrata, né? Como toda região escravocrata, teve ali a abolição, os escravos eles foram liberados das suas funções, daí assim, parabéns, agora vocês não são mais escravos, se virem. Saiam das minhas terras e se virem. Como foi aqui no Brasil, como foi em... Sem dar nenhuma condição para essa pessoa que vai para onde? Para as margens da cidade. Fazer o quê? Se tornar futuramente um marginal. E aí, enfim, é uma dívida eterna que essas pessoas pagam até hoje por algo que elas nunca, em nenhum momento, tiveram a menor culpa. Inclusive, tem um livro extremamente didático sobre isso, né? Pequeno, super famoso, de Jamila Ribeiro. Deixa eu até lembrar o nome. Pequeno Manual Antirracista, né? É óbvio. Ela começa esse livro falando justamente sobre como essa divisão de terras não foi justa e como os europeus, todo tipo de imigrante aqui no Brasil, né? Pode contar a história triste que for, eu também sou neta de imigrante, todos somos, mas assim, é muito diferente como o meu vovô português foi recebido aqui versus um imigrante africano. Até se você quiser comparar até um imigrante asiático também, que não foi também muito bem recebido, mas ainda assim ele também não apanhou da polícia, né? Então é isso, né? Você tem ali todo aquele discurso esbranquiçado da Lei Áurea, da Princesa Isabel, e nossa, como essa branca boazinha libertou os negros, ignorando toda a luta quilombola, a luta dos Palmares, toda essa luta que já vinha existindo. E a partir do momento que você, enfim, libera essas pessoas, você não dá nenhuma condição, nenhum pedaço de terra, nenhum dinheiro. E aí você quer que ela performe, como todos os outros. E a gente paga por isso há mais de 120 anos, até hoje. A gente, não posso nem falar a gente, né? Nós dois aqui somos brancos, mas eu acho que a gente, enquanto nação, né? A gente paga por essa chaga, essa ferida extremamente aberta até hoje. O país ele virou uma potência global, com anexação de território, com toda essa movimentação de imposição cultural, imposição religiosa, imposição da branquitude, né? Imposição ali do povo correto ao povo branco, é o povo que descende dos europeus, né? Como o próprio Donald Trump fala, né? Que ele tem o glorioso sangue alemão correndo nas veias dele. Então ele é um cara que se orgulha de ter avós alemães, é um cara que se orgulha de ter o sangue ariano, que ele já falou isso várias vezes em várias entrevistas, né?
Mas aí nesse processo quem é que sofre, né? Sofre o indígena, sofre o pobre, sofre o latino, sofre o africano, sofre o negro, e o processo ele fornece aí um repertório ideológico que hoje em dia a gente vê sendo cada vez mais enraizado na cabeça do norte-americano médio, né? Aquele cara que a gente conhece aqui no Brasil como a tia do Zap, né? Aquela pessoa que ela se informa por blogs muito nichados e o algoritmo vai trabalhando com isso, as big techs estão do lado desses caras, mas a gente vai falar um pouco de tudo isso aqui, já trazendo um pouco pro Trump, tá? Já queria começar aqui falando sobre o discurso trumpista. Quando a gente fala na comunicação trumpista, do que exatamente a gente está falando, né? Para fazer um comparativo, será que a gente consegue trazer um pouco do discurso do que foi o Trump em 2016 e o que é o Trump de 2024? Porque são ali discursos que na sua raiz têm o mesmo objetivo, mas que no modelo prático eles são completamente diferentes, né? De que forma? Eu gostaria de entender de que forma, inclusive, porque sim, ele mudou, eu acho que ele mudou primeiramente os alvos dele, mas existe ainda um pano de fundo que é igual, né? Um dia foram os mexicanos, hoje em dia são os venezuelanos, mas no fundo é sempre um latino-americano, é sempre a ameaça do imigrante contra essa grande potência, é sempre esse tom, né, superior, e não um tom superior arrogante, um tom verdadeiramente superior, de uma forma, toda a forma que a palavra superior possa significar. Eu não acho que ele tenha também adotado um tom mais brando, como eu vi algumas críticas falando, de forma a agregar pessoas. Eu não acho que ele adotou um tom mais brando. Muito pelo contrário, eu acho que o Trump lá em 2015, eu gosto de brincar, né, essa brincadeira maravilhosa, de que ele abriu as porteiras do inferno, porque Exato. Ele começou a falar coisas que muitas pessoas pensavam, mas não falavam, porque era crime, ou porque elas sentiam vergonha de serem quem são, de pensar o que pensam, ou elas tinham medo de uma retaliação, e ele simplesmente legitimou esse discurso, e aí muitos outros, depois dele, se sentiram completamente à vontade para fazerem o mesmo. A gente teve o nosso aqui de estimação, que eu não gosto nem de dizer o nome, que o pobrezinho agora tá preso, né, numa cela de 90 metros quadrados, sei lá. Com ar-condicionado, mas assim, TV. ele abriu... Oi? Com ar-condicionado, TV, área externa. Não, e assim, a monstruosidade que é não terem colocado um Smart TV, sinceramente, assim, paulada pro Alexandre de Moraes é pouco, entendeu? Mas, enfim, nem vamos entrar meio cedo para entrar nesse, no nosso Tamagotchi, né? Nosso Tamagotchi. Mas, falando no Laranjão, no deles, ele abriu essas porteiras, né? Então eu acho hoje, se eu vejo alguma mudança no discurso de 2015 para o de agora, é uma mudança de um discurso mais inflamado, na realidade. Eu não entendo de onde alguns especialistas enxergam que ele abrandou o tom. Muito pelo contrário, ele tem uma força hoje em dia muito maior. Ele tem fãs, ele tem líderes espalhados pelo mundo que concatenam com o que ele pensa, que ecoam o que ele pensa. Ele se livrou de muitas denúncias, ninguém consegue prender ele, já tentaram matar ele, não conseguiram. Então, assim, eu acho que ele vem com um tom de invencibilidade muito maior, a ponto de não ter nenhum medo de simplesmente invadir um outro país sem muito respaldo. Não que exista um respaldo, né, legítimo para a invasão de um outro país, mas assim, ele sequer se esforçou. Ele não tem medo de falar que vai sim comprar um outro país. Ainda ele quer parecer legal de estar oferecendo dinheiro. Tipo assim, agradeça que eu não vou somente invadir. Então, assim, me diga você, meu querido Koala, qual é a diferença que você vê no tom dele? Porque das pesquisas que eu leio, das análises que eu leio, alguns acham que ele abrandou o tom e eu discordo veementemente disso. E eu tô com você nessa. Eu acho realmente que ele não abrandou em nada, muito pelo contrário. Eu acho que ele tá cada vez mais extremista e agora realmente fazendo a máquina do Estado não só falar, né, mas agir. Ele veio aí em 2016 com um pensamento do Make America Great Again, né? Então vamos fazer a América grande novamente. Isso representa o quê? Trazendo em miúdos. Representa trazer de volta a cultura branca, rejeitar tudo que é latino, rejeitar a cultura negra, rejeitar tudo que vem de fora, tudo que vem da linha do Equador para baixo, né?
e tudo que fica ali um pouco mais acima na Europa, o que é da Rússia, o que vem do lado de lá, o que vem da China, o que é oriental também não presta. O que presta é o que é produzido dentro dos Estados Unidos. Então vamos nos tornar de novo aquela nação única, né? Aquela nação imponente, por assim dizer. Em 2024, quando ele entra de volta no governo, ele traz de volta um lema de governo que é America for Americans, né? Que, olha só, é também o slogan da doutrina Monroe, lá de 1823. Então ele traz de volta ali aquela ideia de impedir o retorno das potências europeias para o continente, mostra a soberania americana, norte-americana, sobre os países latinos, sobre os países ali do Oriente Médio, onde ele já estava controlando. E aí vem um discurso muito problemático, principalmente quando a gente pensa nessas últimas ações dele, né? Que ele constrói uma narrativa, por exemplo, no caso da Venezuela, ele constrói uma narrativa de tráfico de drogas, né, para conseguir fazer uma invasão que, assim, foi uma invasão rápida, tranquila, de poucas vítimas, né? Se a gente pensar assim, houve um bombardeio, ele entrou, pegaram o Maduro, levaram o Maduro embora. Foi limpa, né? E foi limpo, foi até esquisito, né? Se a gente for pensar como um líder de uma nação foi levado fácil, né? Com certeza tinha alguma coisa aí envolvida. Mas aí ele começa com esse discurso de tipo, Nicolás Maduro é um ditador que tem envolvimento com tráfico de drogas. E pouquíssimo tempo depois, e eu digo pouquíssimo tempo, é coisa de 48 horas, não é coisa de 6 meses, de um ano, é 48 horas depois ele diz: galera, eu me enganei, ele não tem nada a ver com tráfico de drogas, mas já que eu tô aqui, esse petróleo agora é meu. Então toda aquela guerra bolivariana que tinha rolado para dominação do petróleo, para que Hugo Chávez fez, o chavismo pregava, né, de ter a independência petroleira do país. Então a gente vai produzir, a gente vai refinar e a gente vai vender. Então as suas empresas norte-americanas podem voltar lá para os outros países que vocês dominam, aqui vocês não têm espaço. E aí, com todo esse movimento interno da Venezuela, toda a insatisfação com o governo Maduro, ele se aproveita disso, ele entra e ele diz: galera, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido, né? E aí ele volta lá pro país, toma de volta as petrolíferas e diz: agora a minha galera, que pasme, né? Surpresa aqui pra todo mundo. As 5 maiores empresas de petróleo dos Estados Unidos foram financiadoras da campanha do Trump, né? Olha aí, olha que loucura. Quem diria, né? E não me surpreende. Tava demorando pra você trazer uma referência de sertanejo, hein? Eu gostei. Mas tava demorando. É isso. Foi forró, né? Foi o Wesley Safadão que eu trouxe aqui. Tá bom. Justo. É isso. Mas aí, essa é a questão, assim, eu acho que hoje ele traz a máquina do Estado, né? E ele traz a máquina do Estado executando essas ações, fazendo com que o discurso saia só do papel e vire realmente ação do Estado de uma forma tão brusca que até os apoiadores dele estão estranhando, né? Essa semana agora que passou, a gente viu o Joe Rogan, né? Joe Rogan, que é dono do maior podcast do mundo, ele que é um trumpista assumido, ele que é um cara que, enfim, ele foi um grande apoiador do Trump, um grande difusor do discurso Trump. Ele abismado, assim, com o fato do ICE ter assassinado uma cidadã americana, né? Norte-americana, porque ela, enfim, se recusou, ficou com medo, se assustou, sei lá, de uma ação do ICE e acabou sendo executada. Ela tava protegendo os vizinhos também, né, que eram imigrantes, pelo que eu li. Exato, e aí ele fez o questionamento, então é isso que nós nos tornamos, a população norte-americana virou refém dentro do próprio país, é isso que vai acontecer, e esse discurso ele é problemático num lado, ele é interessante de um lado, né, pra gente ver que até o apoiador dele tá esquisito, mas ele é problemático do outro, porque a gente vê que o pensamento se ela pelo menos fosse mexicana, né, se ela pelo menos fosse brasileira, se ela pelo menos fosse realmente de outro país, até que tudo bem. Mas como ela é uma cidadã norte-americana, porra, Trump, aí não, né? Então, mostra que, por mais que a população norte-americana ela esteja ali com aquele incômodo, no fim, a linha do discurso que ele queria implantar tá implantada. A galera já comprou, entendeu? Então, assim, se não fosse por esse erro de percurso, esse erro de cálculo, estaria tudo certo.
Exatamente. Não, e é sempre baseado, esse discurso nacionalista e xenofóbico, ele sempre encontra esse fundamento na utilização do medo, da desumanização, são ferramentas políticas muito, muito grandes, assim, elas são muito consolidadas já, né? Essa coisa do nós versus eles, que a gente vinha falando já, né, da ameaça, né? Eu tô me defendendo, isso é legítima defesa. Mas aí, de repente, você tá se defendendo de quem? De um cidadão norte-americano, de um cidadão estadunidense? O discurso inteiro cai por terra. É muito facilmente caído por terra quando as suas, enfim, né, as suas bases já não são muito sólidas, apesar de históricas, elas não são muito sólidas, e aí de repente é isso, você mata um cidadão que é seu, né, que na teoria ele não faz parte do nós versus eles. É claro que é horrível isso que esse apoiador, né, que eu esqueci o nome dele agora, esse apoiador do Trump fala sem querer falar, Joe né? Rogan, né? Isso, que ele fala sem querer falar, né? Nossa, mas ainda se ela fosse mexicana, fica isso no ar, de fato, né? Mas é porque o susto vem daí. Se é nós versus eles, o que acontece quando a gente começa a matar os nossos, então, né? Como que a gente vai desumanizar? Como a gente vai utilizar do medo como ferramenta política quando é um vizinho meu? Então é muito curioso mesmo. E aí, trazendo um outro ponto, que a gente estava falando do discurso dele, né? Do que mudou. Como eu disse, eu acho que não mudou, e se mudou, mudou para pior. Isso. Encontra muito mais apoio hoje em dia. Porém, se a gente tem alguma notícia boa no meio de tanta miséria, é que esses líderes, né? A gente mencionou o Bolsonaro, mas a gente pode falar do Trump aqui também. Esses líderes, basta você dar um microfone na mão deles. E aí você, com esse microfone, consegue implantar a completa desgraça, né? Então ele consegue angariar ali milhões de fãs ao mesmo tempo, mas ele também consegue perder o respeito que ele já nem tinha por outros milhares, milhões. Então, assim, eu acho que o mundo é cíclico, os movimentos históricos e políticos e econômicos são cíclicos, a gente revisita eles a todo tempo. Um homem que não conhece sua história está fadado a cometer os mesmos erros, está condenado, né, a repeti-la. Mas eu acho que mesmo conhecendo a nossa história, é difícil de subverter essa lógica cíclica que o mundo nos impõe. Então, assim, nesse momento, a gente está novamente visitando os extremos. Então, ao mesmo tempo que, sim, o Trump tem muitos fãs e, sim, ele está com muita força política, ele também está sendo deslegitimado como nunca no mundo. Ele não tem mais o respeito de quase nenhum líder que se preze. Os Estados Unidos, ele já não está mais sendo levado a sério como ele é. E, assim, claro, eu estou falando de uma bolha de pessoas, assim, que fazem piada com estragos fodidos e etc. Mas a gente já vê um movimento de descrença política dos Estados Unidos que a gente nunca tinha testemunhado, entendeu? Então, assim, de já não ocupar mais certos lugares de tanto prestígio. E eu acho que isso se deve também ao Trump, entendeu? Assim como o Brasil, por alguns anos, foi tido como uma piada, porque o nosso líder não era levado a sério em lugar algum que ele pisava. As pessoas literalmente espalhavam a rodinha como se fosse um peido chegando, porque ninguém queria estar na presença daquele estrume. Então, assim, eu acho que o Trump, ele tá se tornando essa pessoa pro mundo. E então é interessante assistir isso também, interessante para não dizer engraçado, né? Porque, enfim, existem pessoas boas ali naquele país. É interessante também ver lentamente os Estados Unidos se tornando um pouco a piada que ele é, né? Que ele sempre quis ser, parece. Porque, sim, ele tá com um poderio bélico indiscutível, ele tem muito dinheiro, mas trazendo, por exemplo, o exemplo do tarifaço. Assim, o que o Trump quis com o tarifaço? Ele queria passar uma mensagem. O tarifaço foi mais uma linguagem, foi mais uma mensagem semiótica. Eu mando e agora vocês vão pagar muito. Pois caiu por terra. Foi um tiro no pé. O tarifaço foi muito pior para ele. Ele esqueceu de fazer as contas. Ele esqueceu de quebrar o porquinho e pegar as moedinhas dele e fazer as contas, entendeu? Então ele também tá se tornando uma piada. Eu acho que eu me apego a isso, que pode ser que seja 50-50. E esses 50 que apoiam ele, apoiam como nunca apoiaram na vida. Ele tá tendo muito prestígio entre os dele, mas ele também tá tendo um desprestígio entre os nossos, porque quando foi lá em 2015 e 2016, ao menos
as pessoas queriam pagar pra ver. Ao menos as pessoas. Ele era uma novidade, tinha um elemento de surpresa. Vai que ele não é tão ruim. Eu acho que o Bolsonaro também pôde gozar do benefício da dúvida, né? E já mudou muito o cenário para 2022. Então, não tem discurso que se sustente quando você bate muito numa tecla, ou você vai convencer demais algumas pessoas, ou você vai afastar demais outras. Eu acho que agora ele está experimentando de uma polarização que ele mesmo plantou, né? E agora ele está colhendo. Eu acho que você falou dos apoiadores que apoiam como nunca, e isso traz uma... Como é que eu posso dizer? Isso traz um ponto que também é um ponto preocupante, né? Que tá justamente em quem são essas pessoas que apoiam ele e que apoiam como nunca, né? E aí a gente traz um cara como o Zuckerberg, que o cara domina o algoritmo do mundo. É ele que decide o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado, né? A gente viu no final do ano passado vários testes de algoritmos sendo feitos na nossa cara, né? Então, políticos de esquerda tomando Shadowban, e a gente procurava o Jones Manuel, a gente procurava Manuela Dávila, a gente procurava Lula e não encontrava, a gente procurava Gregório do Vivier e não encontrava. Então ele conseguiu fazer o cálculo certo do algoritmo para dizer, opa, quando eu quiser, essas pessoas simplesmente desaparecem e esse discurso ele vira poeira e ele vira um discurso de maluco falando sozinho para a parede, porque eu não vou entregar para ninguém. Então assim, eles conseguiram esse ponto, né? Então ter um apoio de um cara como esse é muito perigoso. E principalmente hoje, quando a gente fala, vamos falar principalmente de Brasil, né? Que o Brasil ele é dominado pelas bets, né? A gente não tem como negar. Então, quem são os donos dessas bets? Os donos dessas bets são ou empresas de fora ou caras daqui de dentro que estão envolvidos com muitas outras coisas, né? Não sei quem, não sei com o que, mas são pessoas que têm dinheiro infinito, que têm recurso infinito para apoiar quem eles quiserem, né? Então a gente já tem aí várias associações de empresas de bet a campanhas políticas, não as empresas em si, mas os seus sócios majoritários, né? Associados a campanhas de extrema direita, porque é quem vai liberar esse tipo de jogo, é quem vai liberar e quem vai abrir a fronteira para isso, para eles virem aqui anunciarem, venderem e viciarem um povo, ganhar muito dinheiro e evadir a divisa e mandar esse dinheiro para fora sem pagar R$1 pro Brasil, né? Fugindo ali de todos os impostos. Então, lá nos Estados Unidos, quem é que tá apoiando esse cara? É o Zuckerberg. Era antes o Elon Musk, né? O Elon Musk agora tá bastante chateado aí com o Laranjão, então ele já não tá mais tão próximo. Mas Fico triste com essa briguinha deles, caramba, uma amizade tão linda. Eu hoje, inclusive, eu tava lanchando e me deu perdi o apetite. Eu tava tomando banho, chorei, falei, nossa, uma amizade tão pura, sabe? Tão genuína. Acabar assim, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? Dar aquela camiseta que eles têm que usar juntos, sabe? Pra não brigarem. Total. Alguma coisa do tipo tem que ser feita. Total. E aqui no Brasil, a gente viu um movimento interessante, né? Que foram as páginas de fofoca, né? As páginas de fofoca, elas deram muito tom para a eleição, principalmente essa última agora, a eleição de 2022, né? As páginas de fofoca, tipo, Choquei, tipo, sei lá, Fofocalizando, Linguaruda. Meu irmão, do nada os caras viraram especialista político, assim, postando coisa, tipo, Flávio Bolsonaro dispara nas pesquisas de São Paulo. Tarcísio de Freitas é um novo Salvador, tá aí, tá deixando todo mundo pra trás. E a gente via esses discursos sendo propagados por blogueiros. A gente via blogueiro que, o cara falava de gastronomia, do nada falando de política. Agora a gente tá vendo um caso clássico, né? Não sei nem se eu posso falar o nome dele, acho que eu não posso, mas o cara que é a cópia do Celso Russomano, né? Agora se mostrou aí um grande apoiador da extrema-direita, foi debater com a Michelle agora e foi um fiasco, assim, um excesso de discurso transfóbico, um excesso de desinformação. Então, tipo, o cara entregou realmente as pontas aí pra extrema-direita e faz parte dessa comunicação. Como que tu acha que essa rede de comunicação, de influenciadores, de redes sociais, de algoritmo, como que isso favorece o discurso trumpista a essa massificação do discurso, né? Como que tu acha que isso vem acontecendo e como que tu acha que a gente pode reverter essa situação? Ou se, como a gente conversou lá em 2022,
que não adianta mais. Quem tá convertido e agora é pegar os indecisos, né? Olha, a pergunta do milhão, amigo. De fato, assim. Porque eu tinha um posicionamento muito otimista. Acho que não dá para usar a palavra otimista, mas assim, muito esperançoso, talvez, de convencer as pessoas. Eu era da campanha Vira Voto, você lembra? Trabalho de formiguinha, conversar, pegar justamente os indecisos, mas ainda assim tentar também com os convertidos já e tal. Cara, hoje em dia eu tenho muitas dúvidas, assim, para não dizer muitas certezas, de que é impossível, assim. Eu sei que é triste trazer isso, talvez você esperasse outra resposta da minha parte no seu podcast, mas eu realmente não acho que é possível, pelo menos não agora, num momento tão binário da história, tão agudo, enfim, tão polarizado. Eu não acho que a gente seja capaz de mudar a ideia das pessoas por meio do discurso, porque elas já estão convertidas por um discurso, né? Como a gente vinha falando. O que ele fala hoje em dia está elevado à potência máxima, porque as pessoas que apoiam ele não vão desapoiar, independente do que ele faça. Se ele chutar uma criança amanhã, vão falar que a criança mereceu, que a criança era birrenta, entendeu? Se ele empurrar um idoso na frente do carro, vão falar que o idoso estava atrapalhando mesmo. Então, assim, não acho que seja possível. Eu acho que... E nem sequer o indeciso, porque o indeciso já esteve disposto a ouvir. Hoje em dia, o indeciso, na verdade, pode trocar a palavra indeciso por descrente. A pessoa que não apoia nenhum lado nem o outro, ela já tem aquele discurso de ninguém presta, ninguém vale nada, todo mundo é farinha do mesmo saco, vamos todos morrer, eu vou anular o meu voto, porque votar não presta pra nada, e é tudo uns merda. Então nem essa pessoa pode ser convencida, porque nada de bom que o outro lado fizer vai ser capaz de desmantelar essa visão de descrença mesmo, né? E aí eu acho, na verdade, a visão da descrença a mais triste de todas, assim. Claro que a visão da extrema-direita é a que eu mais odeio, né? A que eu tenho mais problemas pessoais. Mas a visão da descrença é a pessoa que ela desistiu mesmo de ouvir qualquer coisa, de qualquer lado. E nem essa pessoa eu não acho mais que ela seja capaz de ser convencida. Porque os símbolos semióticos todos já estão postos aí, né? É do homem comum. O homem como... Por exemplo, o Trump, ele gozou muito desse papel do meritocrático que conquistou as coisas com as próprias mãos. E que ele é um homem, um self-made man. Mas que no final das contas ele é como vocês, entendeu? Ele gosta de tomar todas no final de semana. Ele gosta de... né? Ele nunca se envergonhou, por exemplo, dos escândalos envolvendo prostituição. Porque isso, né? Ele é um homem como qualquer outro. Então ele sempre... eu acho que todos esses caras, né? Todos esses homens, porque infelizmente vai ter que ter um recorte de gênero aqui, né? Eu sei que existiram mulheres terríveis na história, né? Beijo, Margaret Thatcher. Mas, assim, a maioria deles é sempre homem e eles visitam sempre o mesmo lugar, que é esse lugar do homem comum, do homem que come o pastel da feira. É o homem que trabalhou muito para chegar até onde ele tá, é o homem que tem a família dele, que dá as puladinhas de cerca dele, porque senão ele seria viadão, né? Se ele não fizesse isso. Sim. E que, imbrochável, imorrível e incomível, imbrochável e imorrível, né? E aí cai da cama, tadinho senil, né? Rolou da cama. Soluço. Né? Ui, solucinho. Cocôzinho apertado aqui, intestino. Mas, enfim. Eles visitam esse mesmíssimo lugar. E é um lugar muito difícil de tirar. Porque é um lugar que isso existe desde sempre. Eu acho que só o clero não visitou esse lugar. Só os papas e os padres e os freis, eles sim se colocaram num lugar de alta santidade, não de eu sou um homem comum como você. Porque eu acho que desde de toda a sociedade ali, desde que a sociedade existe enquanto conceito ali da Grécia Antiga, existia o homem comum, um homem que eu sou como vocês, e aí vocês me elegeram aqui para ser a voz do povo, então eu tô pelos interesses comuns, não tô pelos meus interesses, eu não tô sendo pago por ninguém, eu tô aqui como representante do povo. Como tirar ele desse lugar? É impossível. Então, tudo que ele falar
vai ser uma representação do interesse, né? Uma suposta representação de um interesse em comum, entendeu? E ele representa, de fato, o que milhões de pessoas pensam, o que é mais triste, né? Então, como você vai convencer essas milhões de pessoas que não é para elas pensarem assim? Eu não tenho essa resposta. Eu gostaria de ter aqui diretamente para o Devaneios Marsupiais, e amanhã estaremos estourados no Instagram com a receita do sucesso. Tipo, galera, o mundo não vai mais acabar, pelo menos não agora. Vamos esperar as geleiras fazendo o trabalho delas. Não vamos nós fazer. Mas, infelizmente, eu não tenho. E eu acho que eu parei de procurar. Hoje em dia, eu tento ter uma visão um pouco mais distante da coisa toda, não só por motivos de adoecimento pessoal, mas para ter esse olhar antropológico da coisa mesmo. E eu me apego muito ao que eu disse agora há pouco, de que os movimentos são cíclicos. E eu acho que a única coisa capaz de enfraquecer o discurso de um homem é se ele enfraquecer a economia junto, né? A gente viu isso acontecer na ditadura. Não foi porque eles não queriam mais perseguir estudante, foi porque a economia estava horrível. A gente falou agora mesmo da escravidão. Simplesmente a escravidão parou de acontecer no Brasil porque foi um dos últimos países a abolir a escravatura, e os outros países já não fechavam mais com isso. Então o Brasil começou a ter desprestígio internacional. A Inglaterra, principalmente, pressionou demais para que isso acontecesse. Então eu acho que, e aqui no Brasil também, né? Eu acho que grande parte do Bolsonaro ter perdido em 2022 foi porque a economia ia muito mal. Eles podem tentar usar a dobra narrativa que eles quiserem, não estava bom. Vale o meme, né, do Paulo Guedes falando lá no comecinho, o dólar só fica acima de R$5 se eu fizer muita besteira. E o dólar terminando a 5,90. Então, assim, eu acho que a única forma de um Trump cair seria todos os países se unindo e fazendo tarifaços de volta, e eles começando a sentirem no bolso. Ainda mais um país capitalista como eles, onde o papai é capital, né? Onde o faz-me rir realmente conta todas as piadas ali naquele lugar. Então, assim, não acho que seria pelo discurso, acho que seria pela ferramenta monetária mesmo. Eu acho, inclusive, falando um pouco de discurso, eu acho que, como a gente falou no começo, né, o discurso de expansão, o discurso militarizado, ele convence muito o estadunidense, né? Ele traz muito para perto aquela noção. Eles valorizam muito os veteranos de guerra, né? Eles valorizam muito essa cultura militarizada. Então eu acho que o novo discurso do Trump, se você reparar, os verbos que ele usa, os substantivos que ele usa, são todos voltados ao discurso militar, né? Então ele não tem um problema de imigração. Ele tem países hostis invadindo o território nacional. Ele está dizendo praticamente a mesma coisa, só que ele está colocando um país que está procurando emprego, está fazendo uma migração natural, indo procurar oportunidade de trabalho em outro lugar, uma melhoria de vida econômica, transformando aquele país num país hostil. Ele não veio aqui para trabalhar, ele veio aqui para trabalhar no seu lugar, para roubar o seu emprego, para destruir a sua família. Oi? É o que eu falei do nós versus eles, né? Isso, quando exatamente. Você deixa de forma bem binária, é o eu contra você. E aí, de repente, eu mato um eu, como aconteceu com a moça lá naquela cidade que eu esqueci agora o nome. Como que você continua com nós versus eles quando você mata um nós? Isso, exato. E aí, quando ele vai criando o mesmo conceito que o marketing usa da lei da escassez, né? Só que ele vai trabalhando a escassez do tempo. Tipo, ó, galera tá entrando aqui, ó. As empresas estão contratando brasileiro no lugar de norte-americano, no lugar de estadunidense. Tu tá perdendo teu lugar. Se a gente não invadir agora, ó, a gente tá perdendo, a gasolina vai subir, ó. Se eu não pegar esse posto de petróleo agora, se eu não recuperar o que é nosso por direito, pô, ele tá chamando a Venezuela de backyard, pô. Ele tá chamando a Venezuela de quintal. Ele tá chamando a América do Sul de quintal. Então ele tá voltando a usar realmente a termologia, né? Que se usava como forma de provocação. Hoje ele tá usando realmente como um termo de tipo, olha, esses caras são o nosso quintal, então a gente tem esse direito. Então, no fim das contas, esse cara que ele tá meio indeciso, ele fica, meu irmão, será que eu quero arriscar? E aí muita gente que tanto faz, tanto fez, pra um ou pra outro diz, cara,
acho que eu não tô disposto a arriscar o meu emprego, acho que eu vou votar nesse cara mesmo. E ele acaba ganhando nisso, né? No medo, no pânico da escassez, né? Que exatamente, é uma ferramenta militar de você propõe o medo e depois propõe a salvação, e a salvação sou sempre eu, né? Que é o que você falou também, por exemplo, do marketing. Você propõe o produto, você propõe a falta, né? Que é também uma coisa bastante psicanalítica. Você propõe a falta e então oferece o preenchimento dessa falta. Enfim. E aí tem uma outra questão, até da indústria farmacêutica, né? Você cria doença e aí vende a cura. E a gente estava falando dessa coisa militar, né? E é nada mais militar do que o coletivo, do que a equipe, né? Estamos juntos, nós somos aqui, eu sou capaz de entrar na frente de uma bala por você. Então, quando você tem esse discurso de nós versus eles, quem não vai querer fazer parte do nós e quer fazer parte do eles? Uhum. O lado do nós é muito mais seguro, é muito melhor, nós somos uma equipe. Olha que legal, a gente partilha dos mesmos medos, a gente partilha das mesmas angústias, da mesma cultura, dos mesmos gostos, a gente fala a mesma língua. No caso deles é a língua universal, a nossa moeda é universal, então é a medida universal para tudo, para ver como está o salário mínimo de cada país, é no dólar, a comparação é no dólar, é tudo dolarizado. Então, assim, quem não quer fazer parte do nós? Quem quer estar lá no time que está fracassando? Ninguém. Eu não quero, entendeu? Eu até quero porque eu sou sua amiga, então eu tô do lado dos fracassados mesmo, né? Mas assim, em geral, todo mundo quer estar do lado vitorioso. E aí, quando você se vende como a vitória, é muito fácil, entendeu? E essa coisa, esse discurso mesmo, essa estrutura, é uma estrutura clássica da semiótica, né? O nós, o americano de verdade, que é trabalhador, que é o self-made man, que é cristão, contra ele, que é um imigrante, que ele nem sequer quis ficar no país dele. O que tem de bom no país dele se ele nem sequer quis ficar lá? Ele quis vir pro nosso, porque é o nosso que é demais. É um dispositivo de exclusão muito simbólico, assim, também, né? E aí é isso, esse imigrante, ele não aparece mais como um sujeito de verdade. Você desumaniza essa pessoa, ele é um invasor, ele é uma ameaça, ele é uma contaminação. De onde ele veio tem mais. Aí ele quer vir aqui para ficar e ele vai se reproduzir. E aí, em breve, estaremos todos partilhando dos gostos dele. Diz o país que adora uma comida mexicana, né? Mas, enfim. Sim, exatamente. Quem esteve em San Diego sabe, né? Mas, enfim, aí é isso. A América Latina, ela vira um signo mesmo. Ela não é mais um território, né? Quando você transforma aquilo num signo, então você pode significar ele da forma que você quiser. Então, você pinta como um lugar do caos. Eles já fazem bastante isso no filme, né? Até aquela brincadeira das cores, eles tratam sempre em sépia, uma coisa quase desértica, né? Secura. E aí é sempre uma criancinha mirrada. E aí sempre chega um estadunidense branco super bem alimentado, corado para te salvar, entendeu? Então é o lugar da exploração útil. É até aquela coisa assim, a piada, né? De isso aqui é feito na Bolívia. Não tem qualidade essa blusinha feita na Bolívia. Eles tentaram fazer muito isso com a China, né? Mas é que eles tentam ainda, mas eles vão continuar tentando e vão continuar falhando, porque se a gente tivesse que apontar alguma potência mundial de fato, primeiramente é o meu Brasilzão. Mas, assim, falando de verdade, se a gente for colocar em números, é a China, é o único país que bota medo neles de verdade. Então eles vão tentar o resto da vida contra a China e contra a Rússia, pintar como uma ameaça. A Rússia eles podem até conseguir, mas a China eles nunca vão conseguir, né? Pintar como esse lugar de exploração útil, porque a China é muito maior em todos os aspectos, né, do que eles. Então, enfim. Com certeza. E aí a gente vem trazendo ainda esse discurso militarizado, né? A gente vai agora falar da Groenlândia, né? Uma faixa territorial que o Trump iniciou dizendo que o medo dele era que se tornasse um grande porta-aviões comunista, né? Que a Rússia e a China invadissem, tomassem, instalassem bases militares lá e ficassem tão próximas assim dos Estados Unidos. Só que aí ele esquece, por exemplo, que o Alasca, né? Que é uma região estadunidense, ela tem uma faixa de terra que parece aquele quadro da criação do Adão, né? É dedinho com dedinho, assim, da Rússia, ó. Eles estão coladinhos. Então,
se fosse por isso, se esse fosse o medo, era muito melhor que ele ocupasse a terra dele, né, lá no Alasca, e que ele ficasse muito mais próximo da Rússia, né, que ele apontasse todos os canhões lá. E aí, quando ele viu que essa retórica estava fraca, ele disse, não, o que eu quero, na verdade, é explorar o gás natural, é explorar o que aquele país tem de recurso que eu posso usar de fonte energética, né? Então, ele vem com um discurso de queremos adquirir a Groenlândia, e esse negócio já está fechado, e nós vamos conseguir isso por bem ou por mal, né? Nós vamos ter isso de forma financeira, tendo um ganho entre 1 milhão de aspas aí para os dois lados, ou você pode experimentar o sabor da minha bala, né? É igual, eles têm esse poder, né, de fazer dobras narrativas, eles utilizam muito a arte a seu favor, tipo Oppenheimer, ser indicado ao Oscar, é um filme que basicamente, assim, o cara que criou a bomba tá tristinho porque criou a bomba. Tipo assim, pô, não criasse a bomba, né? Nossa, quem poderia imaginar que uma bomba atômica faria o que fez, né? Ele criou a bomba e depois ele disse, gente, eu só criei a nível científico aqui, não é pra usar. E aí foram lá e usaram, tadinho, caramba. Então, assim, no final das contas, nunca é um discurso lógico, né? É um discurso afetivo. Mas eu tava lendo uma frase aqui que eu tinha separado para falar para você, que fala sobre o Maduro, mas eu acho que a gente pode já aplicar também sobre a Groenlândia. É que a diferença entre a Venezuela e a Groenlândia no momento é que a Groenlândia não é representada por nenhum líder tão icônico, né, quanto o Maduro, tão historicamente forte, né? A Groenlândia, ela tá sendo atacada como uma nação e não o Maduro em pessoa, né, como foi feito com a Venezuela. Isso. Mas eu tava vendo assim, que Maduro é criminoso quando convém. Maduro vira interlocutor quando o petróleo interessa. Maduro não é um sujeito político real, é um signo móvel, que muda conforme a necessidade narrativa. Isso mostra que a moralidade é retórica e o interesse econômico é estrutura. Eu achei essa frase genial, porque é isso, né? Um discurso que se adapta, sem deixar de lado o apelo emocional e não ter coerência alguma. Você muda a hora que você quiser. Você mencionou, né, que ele capturou o Maduro falando de narcotráfico e depois falou, gente, tava confusinho, imagina, não tinha nada a ver mesmo narcotráfico, mas assim, ele já tá aqui, né? E o país de vocês tá meio fudido, não tá? Então, deixa que eu faço, deixa que eu arrumo. E assim, por que tá meio fudido o país? Quantas sanções econômicas a Venezuela sofreu, sabe? Exato, Não ao longo de quantos anos, né? Vem sofrendo essas sanções. Ela foi invadida a primeira vez pelos Estados Unidos em 1902. Então, assim, a gente pode colocar aí mais de 100 anos. E, assim, eu não tô, achando que todas as políticas do Maduro eram impecáveis, eram perfeitas, até porque eu não fecho com o totalitarismo. Então, é claro que eu sempre terei críticas a todos os líderes, porque é para isso que existe, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito da ciência, e eu acho que todo cientista que se preze duvida de si mesmo, contesta suas próprias teorias, revisita seus próprios resultados. Então, com certeza absoluta, eu sou crítica a todos. Eu não tenho ninguém que eu amo, somente você, Erundina. Você nunca errou. Você é a minha mãe. Mas, tirando ela, criticarei todos, em algum nível. Mas, assim, você colocar na conta de uma pessoa todo o derradeiro do país e ignorar o fato de todas as sanções políticas, é tipo Cuba, que resiste ali de pé de uma forma muito difícil, mesmo com todas as sanções econômicas que as pessoas colocam sobre eles, e eles acabam sobrevivendo de turismo, né? Porque gera muita curiosidade a forma deles de viver. Então, enfim, eu não sei como eles vão fazer para adaptar esse discurso à Groenlândia, eu tô acompanhando, porque a Groenlândia é branquinha, a Groenlândia não tem um líder que peita, ela tem uma nação que está descontente, claro, com esses discursos de invasão, mas ela não tem um único líder que está batendo de frente, né? A Groenlândia, ela é mais ilhada mesmo, então ela vai ter uma dificuldade, acho que geopolítica, de defesa, e eu quero muito ver, eu não gostaria de querer, eu tô muito cansada de testemunhar mais um acontecimento histórico, acho que você também, né, meu amigo? Mas assim, já que eu falei que eu estou observando a distância de uma forma antropológica,
Eu quero ver qual que vai ser o discurso. Eu tenho acompanhado mesmo, porque eles vão ter que adaptar esse nós versus eles. Da Groenlândia é muito claro que o interesse é econômico. Eles não vão conseguir pintar aquelas pessoas da forma que eles fazem com a América Latina. Entendeu? Com certeza, com certeza. Isso, voltando rapidão pra Venezuela aí, é engraçado a gente ver aquele início do discurso, né? A gente vê, inclusive, muito da direita brasileira falando a população da Venezuela tá muito feliz porque agora eles têm liberdade, agora eles foram libertos desse governo tirano. Cara, quem tá no poder hoje é a vice do Maduro. Não mudou nada, não mudou nada. Quando a representante de oposição foi levar uma medalha do Nobel da Paz pro Trump, o Trump disse, beleza, valeu pelo presente, mas eu quero mais é que você se foda, minha parceira. Eu tô comandando, você vai lá, senta no seu banquinho, quando chegar a sua vez, se chegar, eu libero uma cadeira pra você, mas até lá, ó, valeu pela medalha, foda-se você, vai embora pra sua terra. E é isso, e é essa a comunicação dele. A gente vê, inclusive, um discurso, ele já deu esse discurso mais de uma vez, inclusive, onde ele fala que o problema da imigração dos Estados Unidos é que só país merda visita eles, né? Cadê os alemães? Cadê os suíços? Cadê? Eu não sei aspas, né, dele, mas no fim o discurso queria dizer isso. Cadê os loiros de olhos azuis pra visitar o nosso país? Por que só país de merda? E quando ele diz isso, ele quer se referir a nós latinos, aos africanos, aos asiáticos, enfim, todas as nações não loiras de olhos azuis, com exceção da Rússia, né? Que a Rússia também é um país merda pra eles. Então, assim, é um discurso que ele tá normalizado, é um discurso que ele realmente se normalizou. E aí vem um problema, voltando agora a falar da Groenlândia, vem um problema sério quando ele fala que ele tá disposto a qualquer coisa pra pegar a Groenlândia, né? Inclusive a dissolver a OTAN. Olha que interessante, a gente vê um líder de um país sequestrar um líder de outro país, de outra nação soberana, a um líder dizer que vai, de uma forma ou de outra, dominar um território de outra nação soberana, e nenhum país fala nada. O silêncio, ele é mais constrangedor do que se a gente tivesse alguém falando alguma coisa. Eu sinto que o silêncio mundial, ele me constrange num nível que eu não sei nem te explicar, pô. Porque a sensação que dá é, ok, o mundo aceitou que nós somos reféns desse cara. E que não tem mais o que fazer. É como se a esperança ela tivesse se esvaído, assim, das vezes. E tipo, cara, vamos deixar esse maluco fazer o que ele quiser. Ele tá já saindo do poder mesmo, e eles esquecem que talvez não, tá ligado? Até onde vai a cobiça desse cara, e até onde o mundo inteiro vai simplesmente permitir que esse cara fale e faça o que ele quer pelo mundo. Eu acho que isso que você falou do constrangimento é uma das milhares de sensações, né, que toda essa situação causa na gente. Realmente é como estar assistindo a primeira temporada de The Office em looping, e sem poder pausar, assim, né? Uma vergonha alheia gigantesca, mas para além disso, é muito fácil. Tem um termo que chama eco-ansiedade, né? Que é essa ansiedade que a gente sente diante da iminência do fim do mundo, né? Com o aquecimento global e tudo mais. Mas eu queria que tivesse uma adaptação desse termo para a política e para a história, porque, assim, se você parar para pensar, é desesperador. A gente usa a palavra vergonha, constrangimento, mas eu acho que é desesperador mesmo não se contaminar, porque quando a gente estava na escola e a gente aprendia, né, sobre aquele horror que aconteceu no mundo e se perguntava, cara, mas ninguém fazia nada. As pessoas assistiam e não faziam nada. E aqui estamos nós não fazendo nada. Não tem o que ser feito. A ONU não faz nada, a ONU não presta para nada. Enfim, eu acho que um peso de uma porta giratória tem mais utilidade do que ela. E a gente está aqui desesperado enquanto cidadãos, a gente não consegue fazer nada se não sentir desamparo, se não conversar sobre isso, tentar alertar os seus, para que, né, uma nova consciência coletiva se forme, mas não há nada a ser feito de forma prática que eu, Gabriela, ou você, Humberto, possa fazer, né? E eu acho que é isso que é mais desesperador, porque viver ainda é uma experiência humana, ainda que a gente partilhe de tanta coletividade. Então, é muito desesperador. Exatamente. E esse é o episódio mais triste de Devaneios Marsupiais.
Pra gente ir se encaminhando pro final, eu queria fazer um paralelo do trumpismo com o bolsonarismo, né? Tu acha que o trumpismo ele consegue sobreviver sem o Trump? Porque aqui o bolsonarismo ele teve um ensaio, né? Ele teve um respiro pós-Bolsonaro. Ele teve, enfim, aqueles atos lá de janeiro. A gente teve uma pessoa literalmente cagando na gaveta lá do STF, né? A gente teve esse movimento que parecia que o bolsonarismo realmente era um movimento que veio para ficar. E aí, com o passar do tempo, com a imagem do Bolsonaro ficando cada vez mais fraca, cada vez mais decadente, e ele mostrando, né, o rato de esgoto que ele realmente é, esse movimento ele foi caindo, mas ele foi caindo de uma forma esquisita, né? Porque ele caiu trazendo um novo líder, se a gente pode colocar assim. A gente tem a força aí do Tarcísio de Freitas como sendo o substituto do Bolsonaro, né? O Flávio não vai chegar lá, o Flávio não consegue. O Flávio é muito pressão baixa. Exatamente, ele desmaia no debate, não dá, pra ele não dá. Então o Tarcísio ele é essa nova figura, né? Ele é o novo Bolsonaro. Só que o bolsonarismo em si, claro, ainda tem os fanáticos, assim como até hoje a gente ainda tem a galera que é pró-ditadura, que acha que o Castelo Branco, o que o Castelo Branco fez foi certo, que era isso aí mesmo. Só que ao mesmo tempo, a esquerda durante muito tempo usou uma linguagem muito acadêmica, né? O que acabou afastando aí grande parte da população dessa narrativa. Mas a gente vê hoje acontecendo uma inversão de discurso, né? E aí rola um malabarismo retórico para conseguir fazer essas justificativas. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Hoje quem fala de direitos humanos é a direita. Por que eles estão presos? Gente, olha as condições, o ar-condicionado da cela do mito faz barulho. Direitos humanos, temos que ter assistência médica para os presos, temos que ter vigilância carcerária humanizada. Mas peraí, 2, 3 anos atrás você estava dizendo que tinha que construir um cemitério do lado da prisão, que era para quando o cara adoecesse, jogava ele no cemitério e não ia gastar com transporte. Você estava dizendo que o cara tinha que dormir no chão e que a privada dele tinha que ser um ralo no mesmo canto que ele dorme. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Nunca exatamente. Então, assim, esse malabarismo retórico que vem sendo feito no Brasil, ele bom, ele é difícil até da gente assimilar, é até engraçado, né? A gente vê os debates atuais, a gente vê esses caras tentando encaixar os discursos nos moldes que eles tentam para defender um lado, né? Para defender o lado que eles são pró-vida, que eles são não sei o quê, que eles são pró-armas, que eles querem mais que o marginal se lasque, mas que o marginal deles não, né? Então, tu acha, voltando para a pergunta original, tu acha que o trumpismo sobrevive sem o Trump, assim como o bolsonarismo respirou um pouco sem o Bolsonaro e agora vem morrendo, ou tu acha que ele vai ter essa metamorfose como a extrema-direita brasileira tá tendo agora? Cara, eu acho que o trumpismo virou uma linguagem, assim como o bolsonarismo, assim como o lulismo, inclusive, também, sabe? Acho que essas pessoas vão se encontrar sempre, porque não é mais só... O trumpismo não é mais só um projeto político, é um projeto semiótico de mundo, é uma linguagem mesmo, que organiza o medo como fundamento, e eles como a cura, que organiza a identidade como amiga, e aí quando você não é daquela identidade, você é inimigo. Eu acho que tudo que é contraditório nessa linguagem vira quase que um método. Então eu acho que é isso. O Trump, ele ultrapassou um projeto político. Ele ultrapassou uma pessoa, na verdade. Ele se tornou um projeto político, ele se tornou uma linguagem. Então eu acho que sim, que ele sobrevive sem o Trump. Assim como o bolsonarismo pode até mudar de nome daqui a um tempo, mas é isso. Quem fundamentou foi o Bolsonaro. E quem vier depois, seja o Tarcísio ou qualquer ratinho de esgoto aí, vai beber dessa mesma fonte, entendeu? Porque é isso, vai ter sempre os signos do muro, do nós versus eles, de uma política que se pauta muito mais na emoção do que na razão, que é uma coisa que é para ser mais sentida do que compreendida. Tem aquela coisa da brutalidade. Você falou daqui, né, do Bolsonaro. Eu acho engraçado, porque geralmente o Bolsonaro faz tudo igual ao Trump, né? Uhum. Mas aqui uma coisa destoou.
Lá nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, quando eles vão fazer essa coisa do nós versus eles, o nós é sempre o intelectual, né? O limpo, o branco, o mais rico, o que fala melhor, o que tem uma cultura mais elevada. Apesar de ser, eu sou como qualquer um de vocês. Aqui no Brasil, eu acho que isso foi o contrário. Eu acho que um dos grandes problemas da esquerda, que a gente já cansou de discutir isso, é o pedestal que a esquerda se colocou, né? Eu acho que a ciência pode falar sobre isso também, porque o cientista se afastou demais da população e do público final, e de forma que o público final entende que aquilo então não é para mim. Eu não entendo isso que o cientista está falando, eu não entendo qual que é o mecanismo de uma vacina, então provavelmente ele está mentindo. Quem está falando certo é aquela pessoa que faz um vídeo bem mastigadinho para mim, de 1 minuto, no TikTok, falando que se eu tomar vacina, amanhã eu vou acordar com 5 cabeças e 3 rabos. Então, assim, esse vídeo falou a minha língua, que é uma língua muito mais simplificada do que a língua que a esquerda usava, a esquerda acadêmica, uma língua que a ciência usava. Então, eu acho que foi a única coisa que eu vejo diferente, assim, entre Brasil e Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles ainda se mantêm, o Trump e a direita, eles ainda se mantêm no lugar do intelectual, no lugar do mais inteligente do que você, mais branco do que você, mais rico do que você. E é isso, o imigrante fala errado, ele tem sotaque, ele é burro, ele não entende nada, ele é... Enfim. E aqui não, entendeu? Aqui a nossa coisa foi o contrário. O Bolsonaro fala muito errado, ele não sequer faz uma flexão certa, ele não faz nada certo, ele é medíocre, miserável em tudo que ele se propõe a fazer. E isso é ótimo, porque isso reforça a imagem dele de o homem do povo, entendeu? Então, enfim, eu acabei fugindo um pouco da sua pergunta só porque foi uma coisa que me ocorreu, assim, foi a única diferença que eu consegui ver entre os mecanismos, mas eu acho que tanto um quanto o outro cativou o seu público de uma forma que a gente não vai conseguir convencer pela linguagem. Eu acho que só é possível convencer o enfraquecimento dessa linha de pensamento por meio da economia, quando isso parar de trazer dinheiro e começar, na verdade, a tirar dinheiro. Mas, de qualquer forma, como eu falei, é tudo muito cíclico. Eu acho que o trumpismo se tornou aí uma linguagem política, um método político que vai ser estudado, assim como o Fordismo foi, sei lá, e vai ser para sempre, assim. Eu acho que ele vai sempre pegar referências e heranças passadas, atualizar um pouco, mas no fundo, se você espremer, é o mesmo suco de miséria que sai. E eu acho que ele vai existir sem Trump e, enfim, com os seus Tarcísios da vida, assim como aqui a ameaça de que todo aquele pesadelo volte é constante, né? Com certeza. A gente não venceu esse medo, eu não venci esse medo. Não, nem eu. Eu acho que ninguém em sã consciência venceu. Tem uma coisa que os dois fazem igual, né? O desprezo pela diplomacia. Exato. Isso aí fica bastante claro, né? Você falou na mediocridade do Bolsonaro. Eu lembrei de um vídeo que eu vi hoje. Cara, eu juro, eu papoquei de rir, assim, em 1000 pedaços. Carlos Bolsonaro postou um vídeo do Bolsonaro comendo pipoca pra mostrar o quanto ele tá debilitado. E ele pega uma mão de pipoca, assim, e ele vai colocar na boca e... acho que assim, uns 2 milhos caem dentro da boca dele. Todo o resto cai nele, cai na cadeira, o chão todo cagado de pipoca. Meu irmão, uma ceboseira, um negócio... Nossa, bicho. Eu tava com saudade de te ouvir falando de ceboso. Esse cara, ele não consegue comer pipoca, bicho. Ele não consegue fazer o mínimo. Porque a gente já sabia que ele não conseguia cortar um pão e passar leite condensado dentro, né? Sem cagar uma mesa inteira. Mas o cara não consegue comer pipoca, meu irmão. E aí eu fiquei, meu Deus, cara, é com esse vídeo... consegue, né, na realidade, né? Ele só não consegue na frente das câmeras. E é isso, né? Esse discurso, aí vale a gente fazer um outro episódio. Olha, eu já me convidando para Devaneios Marsupiais, parte 2, o inimigo agora é outro. Bora. Mas, assim, vale a gente analisar a mudança de discurso do próprio Bolsonaro. E aí eu faço questão de fazer essa análise sobre um viés psicanalítico mesmo, né? Do homem, um viés totalmente falocêntrico mesmo, né? O homem, enquanto todos aqueles signos, agressivo, transgressor, que é um sujeito que goza sem culpa,
e ele é libidinoso. Enfim, toda aquela coisa das psicologias das massas, do ideal de eu e do odioso e do forte, para esse débil agora que ele está se vendendo, esse enfraquecimento, a fim de tocar os corações mais sensíveis. Eu não tenho a resposta do porquê que ele tá fazendo isso, mas que mudou, ele sim mudou drasticamente. Ele foi do imbrochável, ele foi do cara que vai comer sua mãe, pro velhinho que cai da cama, engasga um pipoca e mija na calça e soluça, entendeu? Eu não consigo entender quem convenceu eles disso, porque alguém convenceu, mas é muito interessante de acompanhar. Eu acho que esse discurso ele vem do ponto de que ele quer se mostrar como um preso político. Ele quer mostrar que ele está sobre um regime ditatorial, que estão bloqueando o acesso dele à saúde, que por isso ele está definhando, que querem o enfraquecimento dele. É como se a fraqueza dele viesse do terceiro, né? E não do fato dele ser um verme asqueroso. Então... Eu gosto que esse podcast ele esconde muito a opinião, a gente é bem neutrinho, né? Não, quem quiser assistir neutralidade vai assistir Jornal da Globo, vai assistir outra coisa. Aqui a gente fala Cara, a nem nossa Bob opinião. Esponja é neutro, mano. Hoje em dia eu entendo o Lula Molusco mais do que nunca. O Bob Esponja é um chato. Mala sem alça da porra, velho. É verdade, concordo 100%. Eu entendo até o Plâncton que quer acabar com tudo aquilo. Ele vai além do Lula Molusco, entendeu? A única pessoa que eu não entendo é a Cindy, que vivia na superfície, que corria aí nas florestas, que comia nós e escolhe morar naquele inferno, naquele fundo do mar, vestindo aquela roupa de mergulho horrível. Amei que o podcast tá se caminhando para o fim falando mal de Bob Esponja. A gente nunca sabe o que vai esperar. Quando você dá play em Devaneios Marsupiais, você nunca sabe o que você vai encontrar. Exatamente. Inclusive, hoje recebi uma notícia triste pra mim, né? E acredito que triste pra você também, se você gostar de Turma da Mônica. Sidney Guzman, o diretor de publicações, o diretor editorial lá da Maurício de Souza Produções, deixou o cargo, né? Ele vai aí em busca de novos desafios. Então, a gente vai ter aí uma nova era da Maurício de Souza Produções. Fico bastante triste com isso, porque sou grande fã de Sidney Guzman, mas não tem absolutamente nada a ver com o tema, nem com Bob Esponja. A questão Pra que alguém vai procurar novos desafios nessa altura do campeonato? Depois de 20 anos na empresa, né? Cara, é tipo terminar um casamento de 25 anos, sabe? Vai tomar banho, que passa, dorme, que passa. Dorme, É isso mesmo. Mas ó, a última pergunta que eu tinha pra te fazer, ela é uma pergunta mais voltada pro nosso ambiente interno aqui. E talvez a gente possa aprofundar isso mais no nosso próximo episódio, quando a gente for falar aí sobre as eleições daqui, né? E aí você vai fazer a análise do bolsonarismo. Vai rolar isso aí, com certeza. Com certeza. Mas eu queria saber de ti o seguinte. A gente viu que em 2024 começaram ali os primeiros testes de produção de conteúdo político usando IA, né? No episódio passado, inclusive, do Devaneios, eu falei sobre... A gente conversou com a criadora de conteúdo adulto, né? A Kiuri. E ela falou sobre deepfake, né? E assim, deepfake ela acontece não só com as criadoras de conteúdo adulto, né? Elas acontecem com tudo. É você tentar colocar o rosto do seu chefe numa ação que ele não cometeria, num canto onde ele não estava. É você querer imputar um crime a um político. Tudo isso era produzido numa fotinha. No vídeo era mais difícil e tal, ficava mais feio. Em 2024, a inteligência artificial na criação de vídeo, ela estava ali dando seus primeiros passos, mas passos bem largos, né? A gente já via ali muita produção de vídeo e que muita gente caía nesses vídeos, mas hoje já tá difícil de saber o que é real, né? Hoje a gente mesmo se pega às vezes se perguntando, pô, isso aqui é real mesmo? Isso aqui é IA? Não é possível. Pô, cara, será que isso aqui aconteceu? Será que não é IA? Hoje, no dia de hoje, quando a gente tá gravando, a minha avó me mostrou um vídeo de um bebê dançando reggaeton com passos extremamente precisos, né? Dizendo, olha só como Deus é maravilhoso. E eu tentando mostrar pra ela que aquilo é um IA, que aquilo não era verdade. E ela Aquela não. figurinha da tartaruga voando, escrito Deus é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, 2026 me assusta em questão de produção de conteúdo político, principalmente por conta da IA. Como é que tu acha que o jogo vai se desenhar daqui pra frente com esse tipo de produção de conteúdo, onde cada vez mais é difícil diferenciar
realidade de fantasia? Eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que se apegar naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já foi posto até então, porque realmente o que vier de agora em diante, tudo é passível de ser duvidado, né? Então eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que olhar para nossa história, para as coisas que já foram feitas e nos apegar aos nossos valores mais do que nunca, assim, porque, cara, eles vão vir com tudo, eles já têm as ferramentas que eles já utilizaram, né? Como você mencionou algumas, né? Todas as intervenções que já foram feitas politicamente falando, a gente já acompanhou, e agora eles têm esse arsenal da política. E assim, não querendo falar mal dos meus, mas isso vale para todos, né? Eu acho que a esquerda também pode acabar usando de IA e enfim, dando um tiro no pé. Eu não sou a pessoa mais crítica, IA, porque eu acho que a galera criticava a TV a cabo falando que o cinema ia acabar, e o cinema nunca vai acabar, porque o cinema é uma experiência muito diferente da TV a cabo. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para acelerar alguns processos, e ela tem a sua serventia, principalmente quando aplicada em hospitais, aplicada na ciência, assim, eu acredito muito na serventia dela, mas realmente quando ela é aplicada à comunicação, é aquela coisa, né? A gente poderia usar ela para antecipar processos, né? Para acelerar processos mecânicos e ter mais tempo para criar. E aí, hoje em dia, a gente está fazendo o contrário. Ela está criando para que a gente tenha mais tempo de preencher planilha, entendeu? Então, eu não sei o que vai ser. Como criadora de conteúdo, né? Que na teoria eu não sou uma criadora de conteúdo pessoal, né? Eu sou uma jornalista que, enfim, cria para outros canais. Me assusta, porque eu não acho grave você usar uma inteligência artificial para, tipo, desmembrar uma pauta. Eu tenho aqui um tema, um macro tema, e eu quero pensar em ganchos de pauta. Eu quero pensar em possibilidade de título, que eu tô sem criatividade. Agora, o problema é quando isso é utilizado sempre. Então, para começar, um problema individual, né? Você perde sua capacidade criativa. E quando você vai usar em larga escala, que é isso que eu acho que você está me questionando, né? Como vai ser esse conteúdo produzido em massa, em larga escala, sem fact-checking, que vai ser distribuído a rodo. Vai ser horrível. Novamente, volto a dizer que esse é o episódio mais triste de Devaneios Marsupiais, porque você chamou, enfim, a Fudêncio para falar junto com você, entendeu? A pessoa mais pessimista, não é a Fudêncio, como que era o nome da... A Funéria. A Funéria, Você chamou a Funéria para participar hoje. Eu não trago boas notícias, assim, é um medo gigante, mas é como tudo nessa vida, a gente vai ter que observar, vai ter que viver, atravessar, observar, e eu acho que só é possível atravessar esses tempos difíceis se apegando ao que você já acredita, ao que você já conhece e ao que já foi vivido e a gente já viu na prática que dá certo, que não dá, porque daqui pra frente é vídeo de cachorro dando banho na própria mãe e o Trump, mano, sei lá, fundando uma escola para crianças africanas que nunca existiu, entendeu? Tipo, é IA, vai ser IA disso também. Com certeza. Tu falou do processo criativo, e isso me lembrou uma polêmica que teve agora quando... Polêmica, né? A polêmica existiu, assim, até eu bloquear a tela do meu celular, mas foi uma polêmica. De quando saíram aí as retrospectivas, né, do Spotify, do YouTube e tal. Muita gente do meio do rock, né? Porque tu sabe, né, que a gente é do rock, né? Sim, e aí... a gente é rockista, né? A gente é rockista. E muita gente teve a música Love Like War como uma das músicas mais escutadas do seu ano, né? E a música Love Like War, muita gente não sabe que é uma música feita inteiramente por IA. Letra, arranjos, vocais, tudo é IA nessa música. Muita gente diz, tá, e daí que é IA? Tipo, é música, a música é boa, e daí que é IA? E aí a gente vem, tipo, então... No fim, a arte e o artista, elas se separam, né? Porque se essa música ela é boa, mesmo se ela tem um artista, pressupõe-se que para existir a arte, não necessariamente precisa existir o artista. E aí entra toda aquela retórica de o que é arte, no fim das contas. Essa música feita por IA, ela pode ser considerada arte?
E aí eu achei essa discussão maravilhosa, assim, foi uma polêmica grande, assim, dentro da bolha, né? E aí eu disse, cara, eu não tenho nenhuma capacidade de discutir sobre isso, porque, particularmente, eu gostei da música e, particularmente, me revolta eu ter gostado dessa música, porque me revolta ser uma peça criativa sem criatividade. Então, não sei o que pensar, sei que eu sou um hipócrita, né? Aparentemente, mas é isso, a gente tá fadado a ter que lidar com coisas desse estilo, né? A gente não vai mais saber o que foi feito por gente, o que foi feito por máquina. Cada vez mais, o pessoal diz, não, a máquina ela nunca vai ter tanto sentimento. Diz, meu irmão, você não sabe quantas pessoas eu já vi chorar com texto que Caba escreveu no chat GPT, pô. Então, é bizarro, é bizarro. Acho que cada vez mais a gente vai ter que se acostumar com a entrada das máquinas na sociedade. Por isso que eu trato muito bem a minha Alexa, eu peço por favor, eu digo Opa, obrigado. com certeza, eu serei Porque minha alma será poupada na Revolução das Máquinas. Eu assisti ao robô desde criança, é isso, entendeu? Tô fechada com o Will Smith. Eu eu vi sou bem o que aliado. ele passou naquele filme, não vai se repetir. Eu trato muito bem meu notebook LM, ChatGPT, por favor, você poderia me falar se o McDonald's da Incheon ainda tá com a decoração do Stranger Things que minha sobrinha quer ir lá? Não consegue me dizer isso? Não tem problema, chat. Tá tudo bem, entendeu? É assim que eu falo. Mas eu quero finalizar com uma frase, tweet que eu li esses dias, que é: a minha teoria da conspiração favorita é de que vai ficar tudo bem. Porra, é isso, e é a melhor de todas. Já que estamos falando de malucos, por que não trazer teorias da conspiração, que era um tema que eu muito adorava, e hoje em dia eu não posso mais me dar ao luxo de gostar, porque eles elevaram a uma potência bizarra. E a minha preferida é de que vai ficar tudo bem. Eu gosto muito da do monstro do espaguete voador, né? Essa é a minha favorita, que dá o... Como é? Pastafarianismo. Gosto muito dessa. Mas é isso, muito obrigado, Gabi. Eu queria que você encerrasse, na verdade, fazendo uma indicação aqui. A partir de agora, todos os convidados eles vão fazer indicações, né? Eu quero que você faça indicação de um filme aí que você gosta, não precisa ser relacionado ao tema, mas um filme que você acha que todas as pessoas precisam assistir em 2026. Eu assisti semana passada, então eu vou indicar esse, Valor Sentimental. É um filme que, infelizmente, está concorrendo com o nosso queridinho Agente Secreto, de filme estrangeiro. É um filme norueguês, se eu não me engano, do mesmo diretor da Pior Pessoa do Mundo, que é um ótimo filme, então fiquem aí com 2 indicações na realidade. E Valor Sentimental é um filme lindo, é um filme que te causa um vazio existencial absurdo. Eu peguei 3 tipos de depressão quando eu saí da sala de cinema. E aí eu peguei a pior variante, que é a depressão leste europeia, horrível, tá? Não indico pra ninguém. Mas assim, dito isso, meu comentário no Letterboxd foi: era uma casa muito engraçada, não tinha afeto, não tinha nada. Foi essa frase que eu coloquei no meu Letterboxd. E com isso, assim, eu sou uma fodida e eu não indico nada de legal aqui, assim como eu não trago nenhuma esperança ou positividade. Nada, tu trouxe uma frase toda positiva agora no final. Tu bateu na esperança e no final trouxe aí que a teoria da conspiração que você mais gosta é que vai ficar tudo bem. Não deixa de ser uma conspiração, né? Mas é isso, vai ficar tudo bem. Não depois que você assistir Valor Sentimental, aí vai ficar tudo mal, vai ficar tudo miserável, você vai querer chorar um pouco no banho, mas depois disso você vai contar pra todo mundo desse filme e vai falar: meu Deus do céu, que filme incrível. E aí você vai querer ver outro filme desse diretor, e aí eu te indico assistir A Pior Pessoa do Mundo, que é com a mesma atriz também, é a mesma protagonista, mas outro personagem. Ela é incrível e esse filme é demais. Se ganhar do Agente Secreto, eu vou entender. Se o Agente Secreto vencer, é isso. Foda-se suas putinhas de outros países. Aqui é Brasil e vão tomar no cu, entendeu? Perfeito. Então, já que você fez 2 indicações, eu vou fazer 2 indicações também. Uma de filme e uma de música. Vem. Vou indicar como filme A Longa Marcha. Se você ainda não assistiu, assista. A Longa Marcha é um filme difícil de assistir, tá? Não é um filme tranquilo, porque o filme é literalmente 1h30 de pessoas caminhando e conversando. É isso. As pessoas não param de andar e elas não param de falar.
Me A longa lembra a marcha, trilogia do antes Senhor dos de... Anéis. Não, Senhor dos Anéis. Não, É isso, cara. me lembra a trilogia do Amanhecer, aquela antes do Amanhecer, que eles ficam andando e falando. A longa marcha é um futuro distópico aí, onde claramente trata os Estados Unidos, uma nação que já foi o maior império do mundo, está em decadência, e agora eles têm um programa onde é transmitido para toda a população, que se chama Longa Marcha, que são jovens que se voluntariam para caminhar. E aí, numa situação de pobreza e de miséria absoluta, o vencedor dessa caminhada ele tem direito a ter um desejo atendido, e ele pode pedir o que ele quiser. O que ele quiser. E fora, obviamente, um prêmio multimilionário em dinheiro que ele vai receber. O problema é, ele precisa andar o tempo todo a uma velocidade de 5 km por hora, e caso ele reduza, ele vai tomando faltas, e quando ele completa 3 faltas, ele leva um tiro na cabeça. Essa é a história. Então, o filme ele fala sobre julgamento. Você vai fazer julgamentos morais o tempo todo, você vai se questionar se aquelas pessoas são boas ou se elas são ruins, se as intenções daquelas pessoas são boas ou ruins. Você vai questionar a estrutura governamental, você vai entender muito sobre ditadura. E é isso, é um filmaço. Assistam A Longa Marcha. É baseado num conto do Stephen King. Então, muito bom. E de música? Vai, tu ia falar alguma coisa? Não, tava indo dessa indicação pesada, né? Pesada, pesada. E de música eu quero indicar a banda Pira Coletiva. A banda Pira Coletiva é uma banda aqui do Ceará, mais precisamente aqui de Fortaleza. O som deles lembra muito Baiana System, eles têm muito uma pegada de misturar elementos sonoros, então eles misturam a swingueira com o rock mais pesado, eles misturam um ritmo extremamente dançante com a letra extremamente crítica, né? Então, vale aí a escuta. Pira Coletiva é uma banda muito massa. Acompanha os caras. Fora que os caras são muito gente boa também. Inclusive, saiu um podcast com a galera da Pira Coletiva num podcast parceiro nosso, podcast Made in CE. E eu participo lá da mesa, eu troco uma ideia com os caras também. Então, fica aí a indicação. Pira Coletiva. Indicação, hein, amigo? Baita indicação. Inclusive, eu acho que tu vai gostar muito. Tu devia dar Com uma certeza, chance. inclusive eu vou no show do Baiana System semana que vem, sábado, dia 24. Eles vêm pra cá no carnaval também. Só que eu vou estar viajando no dia. Eles vão estar aqui dia 29 e eu vou estar na cidade de Juazeiro do Norte. Não vou poder estar presente, infelizmente. Mas é isso, amiga. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer te receber. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final, o seu jabá. Fica à vontade que o momento é seu. Não, só queria agradecer. Não tenho jabá nenhum. Até porque Amiga, eu fala faria dos jabá livros. se meu terceiro livro estivesse lançando. Então, editora, se vocês estão me ouvindo, por favor, publiquem meu terceiro livro. Mas, assim, eu queria agradecer. Eu adoro participar do seu podcast. Eu acho que, para além da gente ser amigo e ser engraçado e ser um papo leve, você conduz muito bem, você traz perguntas que enfim, que no off eu vou te brigar com você, porque você não me preparou para nenhuma delas. Então, são perguntas muito ligeiras mesmo, são perguntas muito boas, e eu acho que você conduz muito bem, amigo, o papo. Então, obrigada por ter me chamado, eu adoro participar. Quando for lançado, eu vou divulgar muito. E é aquela coisa, a minha mensagem final é: quem não ouviu até o final é otário. Se você ouviu até aqui, você não é otário, parabéns. Muito bem, valeu. É isso, amiga, muito obrigado de verdade. Minha mensagem final é pra você que tá ouvindo a gente, gosta desse papo, gostou agora, gosta aí dos antigos papos que a gente já levou aqui no Devaneios, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. A gente tem agora uma campanha de arrecadação, né? Uma campanha aí de financiamento coletivo, apoia.se/devaneios marsupiais. Lá você vai encontrar diversas formas de apoiar, né? A partir de R$1. Então, você não tem mais aquela desculpa de mas é porque só tem de 5, só tem de 10, só tem de 20. Pô, cara, a partir de R$1 dá pra você dar aquela moral. A partir de R$20 você é colocado no nosso grupo de apoiadores. Então você vai lá trocar uma ideia com a gente, definir assuntos, sugerir novos temas, sugerir convidados. E a partir de R$50 você ganha aí o direito de participar efetivamente do podcast, né? Você vai poder mandar um áudio de 5 minutos, de até 5 minutos, na verdade, falando aí o seu posicionamento, falando as suas opiniões, dando alguma dica relacionada ao tema
do episódio que vai ser gravado. Então, considere apoiar a gente a partir de R$1, apoia.se/devaneios marsupiais. E é isso, quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo com mais Devaneios Marsupiais. Um beijo e até lá. Um beijo, apoiem!